quem acaba se tornando terapeuta acaba lidando com muitos problemas, né, das outras pessoas, ela ajuda. E essa pessoa, ela precisa estar bem, ela precisa proteger a energia dela. Por exemplo, ela atendeu uma pessoa lá que está com ansiedade, com depressão, ela não pode se deixar contagiar por aquela energia. Porque se a pessoa, ela vem e ela fica mal pela pessoa, já era. Senão ela vai ser um terapeuta carreira curta, né? Se ela pegar o problema de todo mundo pra ela, acabou pra ela. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Diogo Kurihara. Ele é hipnoterapeuta e mentor de marketing para terapeutas, fundador do Instituto Kurihara. Diogo, se apresenta para a galera do VDcast, meu amigo. Opa, meu nome é Diogo Kurihara, né? Como o Vitor falou, sou fundador aí do Instituto Kurihara, junto com a minha esposa, Samara. E hoje a gente ajuda, né, outros hipnoterapeutas aí a crescerem no digital, né, como hipnoterapeutas. Então, a captação de clientes, né, estratégias de gestão do consultório. Então, a gente ajuda eles a acelerar resultados. A gente tem uma mentoria, né, hoje, aí com os seus conselhos também, está ajudando a gente a escalar demais e tá muito legal. Realmente é um grupo, sabe, que a gente anda em unidade, é um grupo muito legal e o pessoal está tendo muito resultado, graças a Deus. Que massa. Eu quero ver essas histórias da mentoria, mas eu quero ouvir da fundação do Instituto. Como é que surgiu essa ideia, quando que foi e como que foi? Sim, olha, é uma história bem, a gente vai ter que voltar um pouquinho antes, né? O Instituto mesmo, ele existe desde 2022. Então, em 2022, eu e a minha esposa Sam, a gente se juntou e a gente fundou o Instituto Kurihara. Porém, uma história antes, que é o bastidor, né? De onde que veio o meu background e o background dela. Que culminou, né, nessa união aí em 2022. Então, desde 2015, eu entrei para o marketing digital, né? Fiz a forma de lançamento. E desde então, eu tinha muito, assim, me apaixonei por esse mundo digital, né? E participei de alguns projetos, né, como bastidor. Eu sempre fui o cara do bastidor. E só 2022 que eu fui pro front, né? Então, tive um relativo, né, resultado ali fazendo marketing para outras pessoas, né? Mas dentro de mim tinha ali uma sensação, poxa, né, eu queria fazer algo para mim também, né? Eu quero construir algo, né, que eu fazia para os outros, né? Eu poderia estar fazendo para mim. Total. Então, em 2020, a minha esposa, ela fez a formação da hipnoterapia. Ela fez antes de você? Ela fez antes. Uau. E ela se formou hipnoterapeuta em 2020. E ali, ela teve uma mudança muito grande como pessoa, né? A minha esposa, ela tinha um problema chamado doença celíaca. Já ouviu falar? É contra o glúten, né? Glúten. Ela não consegue lidar com glúten, não é isso? Isso, ela ingeria farinha de trigo, glúten. É uma intolerância radical ao glúten, né? Muito. E era tão forte que ela chegava, né, ficar em posição fetal de tanta dor quando ela ingeria. E desde o início do nosso relacionamento, né, lá em 2014, ela tinha 10 anos, cara? Já 10 anos, acredito. E inclusive amanhã é meu aniversário. Amanhã é dia 20. Seu aniversário ou de casamento? Aniversário seu. Meu aniversário. Que massa. E esse ano a gente fez 10 anos juntos aí. Que massa, cara. E no início ela sofria muito, sabe? E eu sofria por tabela, porque em casa a gente não podia ter nada, né, que tivesse trigo, que tivesse farinha de trigo, pão. Porque, por exemplo, se eu tomasse, né, um golinho de cerveja e desse um beijo nela, ela já tinha contaminação cruzada, que chama. E ela caía em dor, em muita dor, diarreia. Sofrimento, né? E aí ela precisava, muitas vezes, parar em qualquer lugar, sim. A gente estava dentro do carro viajando na estrada, ela tinha que parar em qualquer posto para precisar usar o banheiro de emergência, sabe? Então era uma situação bem complicada mesmo. Ela já teve que levar a marmita para casamento também, porque ela não podia comer nada. Porque tudo é contaminado. É tudo contaminado, ela podia passar mal, então ela levava a marmitinha dela. E em 2020... ela fez, né, um processo, ela passou pelo processo primeiro. Então, você já ouviu falar sobre a hipnoterapia, o processo cara, eu já? Fiz curso de hipnoterapia, você tá achando que lá, que legal. É sério, me formei lá com o Romani, sabe o Romani? Sim, sim. Eu fiz a imersão dele, foram 3 dias, foi bem legal. Que massa. Então, eu sou fã aí, eu curto, cara. Eu curto legal. esse trabalho. Não,
Massa. Então ela passou pelo processo, ela fez, né, a regressão, né, através da hipnoterapia, e ela descobriu que na gestação do irmão mais novo dela, a mãe dela estava sofrendo muito. E ela, como criança, naquele momento, ela meio que tomou as dores da mãe dela. Ela sentiu as dores pela mãe. Né? Porque a minha sogra, né, ela tem 3 filhos e todas foram gravidez complicada. E ela ressignificou aquilo que aconteceu. Ela trouxe a Samara adulta para ajudar aquela criança. Acolher a Samara criança. Acolher, a dar um novo significado, uma nova percepção para aquilo, que ela não precisava estar tomando as dores da mãe dela. Né? Deixar com a mãe o que é da mãe. Deixar com ela o que é dela. E, pô, o irmão dela, inclusive, hoje trabalha junto com a gente, tá Sério? super bem, né? Então, passou tudo isso. E naquele dia, em um único dia, uma única sessão, ela fez esse processo, deu um novo significado e acabou a sessão. Aí ela saiu do consultório e falou, e agora? Será que deu certo? E Maringá, você conhece Maringá? Conheço sim. É a cidade do cachorro-quente. O cachorro, a gente chama de dogão, né? O dogão prensado, né? E aí lá, a gente falou, bom, vamos fazer o teste. Vamos ver se funcionou isso aqui. Beleza, a gente passou lá, comprou um cachorro-quente e levou pra casa. Porque ela poderia passar mal a qualquer, né, momento. Com glúten extra, né? Com super glúten, dose de glúten ali, né? E a gente já foi radical, né? Vai um cachorro quente mesmo, que ela adora e já tava anos sem comer, por causa da doença celíaca. E acontece que a gente chegou em casa, ela comeu o dogão. E a gente ficou na expectativa, né? A qualquer momento ela poderia, né, entrar passar mal. E comeu. Passou um tempinho, a gente ficou esperando e nada. A gente dormiu, no dia seguinte acordei, e aí, amor, como é que tá? Tá tudo bem, não tô sentindo nada. E aí foi passando o dia, comeu pizza, comeu tudo que tem, macarronada, tudo, que ela adora, né? Ela é descendente de italiano. Nada. Daí ela até brinca, né? Tá testando até hoje, pra ver se sente dor. E até hoje, né, a gente... Graças a Deus, curado então. Graças a Deus, Uau, cara. Então foi uma transformação, assim, muito poderosa, sabe? E depois dessa transformação que ela teve o interesse de fazer a formação e se tornar hipnoterapeuta. Pra poder causar pros outros o que ela conseguiu pra ela. Exato. Porque depois que você vê, não tem como desver, né? A transformação que ela teve foi muito poderosa. E aí, então, ela fez a formação e aí ela começou a atuar como hipnoterapeuta. E aí, como eu já tinha um bastidor de marketing ali, poxa, para quem faz lançamento, fazer ali, né, uma estratégia para lotar um consultório é relativamente fácil, né? Relativamente simples. Então a gente nem era assim o meu projeto principal na época. Eu estava assim dando uma mão para minha esposa, para ela poder atuar como hipnoterapeuta e ajudar outras pessoas da mesma forma que ela foi ajudada ali, né? E aí a gente fez uma estratégia assim rápido, né, para ela implementar. E no primeiro mês ela meio que lotou a agenda, assim, foi algo assim, surreal, né? Ela atendeu 52 pessoas no primeiro mês. E aí isso fez ela, vamos falar assim, se tornar meio que uma referência na instituição que ela se formou. Então ela... Porque é um resultado muito fora da curva, né? É um resultado bem expressivo, né, para quem acaba de se formar. Então, até para quem já se formou há muito tempo. também. É um resultado expressivo para todo mundo. É bem expressivo. Então ela começou, né, a ir lá na formação, né, ajudar lá também. E aí ela começou a ficar, né, as pessoas começaram a conhecer ela, a nossa trajetória. E em 2022, na verdade, 2 anos depois só, que a gente decidiu realmente ajudar outras pessoas. Porque nesse processo de 2020 a 2022, ela ficou no consultório atendendo um monte de gente, né? E eu também tinha outras sociedades, né, que eu lançavam outros especialistas, né? E acontece que veio, né, foi durante a pandemia ali, o que aconteceu? Eu estava meio insatisfeito, assim, sabe? Eu queria fazer algo meu e ao mesmo tempo eu via a minha esposa tendo muito resultado em ascensão e muita gente vinha perguntar pra gente assim, cara, né, o que vocês fizeram? Como que vocês estão fazendo aí para ter esse resultado, tudo? Nesse meio tempo eu fiz a formação também, atuei no consultório como hipnoterapeuta, tive uma experiência de consultório ali como hipnoterapeuta,
Mas eu já tinha sido picado pelo bichinho do marketing, né? Eu falei, cara, meu coração canta pelo marketing mesmo, né? Desenhar estratégia, tudo. E a gente deu um cagaço, assim, porque a gente ensinar outras pessoas, vai, cara, mas funcionou pra minha esposa. Porque ela tem o jeito dela, mas será que vai funcionar pro outro? E aí a gente ficou meio com medo mesmo ali de ensinar outras pessoas. Vai que a gente ensina e dá errado, e só funciona com ela mesmo. Aí a gente decidiu fazer meio que um teste, né? Um teste pequeno ali. E a gente fez uma turma ali de 10 pessoas. A gente abriu uma mentoria com início, meio e fim ali. E aí, dentro desse teste, as pessoas começaram a ter resultado assim, tipo, 10 mil, 20 mil, 30 mil reais em 1, 2, 3 meses, sabe? E isso, para quem é hipnoterapeuta, é um resultado muito bom, né? Quem trabalha com serviço. Sim. Né? E aí a gente fala, caramba, né? Deu certo. Então, aí foi lá em 2022 que surgiu com essa turma embrionária, que a gente começou a ensinar outras pessoas ali, que foi o início de todo o movimento. E hoje, né, 2024, aí, né, a gente já está com, hoje, né, a mentoria muito mais amadurecida. Sim. E a gente está com aí dezenas de mentorados dentro da mentoria e já faturaram aí mais de 7 dígitos ali, né? Mais de 12 milhões de faturamento. Os meus mentorados. Que massa, cara. Com e você também já faturou um montão. Sim. Mas eu gosto mais do... Medir o resultado dos clientes é mais legal do que o seu próprio, Eu né? vibro mais com o resultado dele, acredita? Eu sou assim também, cara. É por isso que a gente tá muito alinhado, né? Os valores. Eu acho isso muito interessante. Eu lembro quando, na semana que eu fiz os meus primeiros 100 mil, em 7 dias, 6 em 7, que o Érico fala lá, né? Uhum. Cara, foi a mesma semana que o Alberto Solon fez as primeiras 3 ou 4 vendas dele com o webinário dele. As primeiras da vida. E eu já mentorava ele na época. E, cara, agora ele já fez milhões, tá vivendo liberdade financeira, geográfica, de tempo, tá na Espanha, mentor de moda masculina atemporal. Ele era meu dentista, cara. Você conhece? Sabe quem é o Beto? Sim, conheço. O Beto era meu dentista. E, cara, naquela semana, eu fiquei mais feliz pelas 3, 4 vendas do Beto do que pelos meus 100 mil. Porque os meus 100 mil, eu sabia que se não viessem daquela vez, eles iam vir outra vez. Em algum momento ia acontecer. Eu já sabia que isso ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. Mas o Beto, se aquela semana ali a aula não desse certo, talvez ele desistisse e seguisse sendo dentista, né? E pra mim é muito importante que a pessoa siga a voz dela, a mensagem dela, a missão dela, o propósito dela. E não o que a vida acabou fazendo acontecer, entende? Total, então, total. Que legal que você também é assim e valoriza mais o resultado do seu cliente do que o seu próprio, né? E olha, é muito louco, isso que você falou é muito real. Porque tem muita gente que acaba ficando pelo caminho. Sabe, da minha turma mesmo, né, a gente, dos hipnoterapeutas, dá pra contar nos dedos, né, quem continua na profissão, porque é difícil mesmo, e esse é um traço que eu vejo assim, né, um padrão dos terapeutas. Não sei se você já né, percebeu, mas os terapeutas, ele tem muito uma questão de estudar e nunca achar que tá pronto. É só o terapeuta, né? Só o terapeuta. Cara, eu acho que isso aqui acaba acontecendo em toda e qualquer área, todo e qualquer nicho. Tem um monte de gente que tá nesse armadilha do conhecimento. O cara acha que tem que fazer o próximo curso, a próxima formação. Ah, eu descobri que tem mais essa nova camada. Ele vai e compra essa nova camada. Porque quando eu fizer a próxima, eu vou estar pronto. Aí descobre que tem a próxima. E aí ele vai e faz também. Aí descobre que tem mais uma camada. E, cara, ele nunca se sente pronto. Ele sempre acha que ele vai estar pronto quando ele fizer o próximo passo. O próximo curso. E aí a pessoa fica de curso em curso. Às vezes já fez, sei lá, 2, 3, 4 cursos diferentes, 4 formações. E não atendeu ninguém. E aí, quando a pessoa não coloca aquilo em prática, ela não ganha ali a experiência, né? Não tem nenhum. E aí não vale de nada, né, cara? Ó, no mundo do coaching, você falou da hipnoterapia, né? Mas no mundo do coaching é assim também. Tem master coach, que nunca foi coach de ninguém. Pra mim é um negócio esquisito, cara. Eu acho estranho demais. Ó, lá no Vida de Mentor, eu ensino as pessoas a criarem, venderem, entregarem e escalarem mentorias, né? E tem gente que me pergunta se tem diploma, se tem certificado.
E, cara, eu acho que certificado... Um dia eu posso morder a língua e mudar de ideia, tá bom? Mas hoje, eu acho que certificado é uma coisa que dá um prazer imediato ali e o cara fica o quê? Olhando na parede, e aí? Mas o certificado... Eu falo, ó, parabéns, agora você é mentor. Ah, não quer dizer muita coisa, não. Eu digo, se o cara quiser um diploma, um certificado pra botar na parede, pega o Pix do primeiro mentorado, imprime e eu molduro e boto na parede, porque é o mentorado que cria o mentor. E não um diploma dizendo que agora ele é mentor. Faz sentido? Total, total. E, assim, no final das contas, né, o cliente lá na ponta não quer saber a formação que você fez, ele quer saber se vai conseguir... saber se vai resultado, vai gerar resultado ou não. Vai conseguir resolver o problema dele, né? E aí o terapeuta, ele nunca tem esse padrão, nunca se acha pronto. Então, a maldição do conhecimento, muito bom. Porque quando ele vem para a nossa mentoria meio que força ele a entrar no campo de batalha. Como é que você faz isso? Hoje a gente tem, né, dentro da nossa mentoria, ela vamos falar assim, ela foi mudando ao longo do caminho, né, para chegar nesse formato que a gente está hoje. Mas basicamente a gente ajuda ele com, né, a parte de tráfego pago, né, a parte de fechamento de vendas. Esse é um outro ponto também que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade. Às vezes ele é um ótimo terapeuta. Né? Ele conseguiu lá atender os amigos, a família, né? Teve resultado, leva jeito pra coisa, mas não sabe vender. Ou acha que vender é ruim, ou acha que tá incomodando a outra pessoa. E aí ela deixa de crescer, né? Porque se ela não vende, ela não vai atender pessoas, se não atender pessoas não vai ter resultado, se não ter resultado ela não vai crescer, né, na profissão dela. Então a gente faz uma campanha de captação para essas pessoas e elas começam a receber pessoas interessadas. E aí, nesse período, é claro, a gente faz o acompanhamento dela também. Então, a gente pega, né, nos encontros de mentoria, a gente ensina eles, né, a parte de vendas, como fazer o fechamento do cliente, a gente analisa, né, como que tá a estratégia de conversão deles, e a gente faz o tráfego pago por eles. Então, assim, a gente viu que era um problema de muita gente, que eles travavam na parte técnica. Tinha lá, via lá o gerenciador de anúncios, meu Deus, isso aqui não é pra mim não. No começo a gente não fazia, a gente ensinava. A gente, você vai clicar aqui, tal, e o pessoal teve resultado. Só que com o passar do tempo, o que a gente viu? Que as pessoas tinham muita dificuldade e que pra gente era relativamente fácil, né? Então a gente começou a oferecer também, né? Um braço de serviço. Então a gente tem uma equipe hoje. Então, hoje a gente está em 8 pessoas, né, no Instituto, e a gente faz, né, a parte de captação, a gente acompanha todo o processo de vendas, a gente ensina também gestão, né, do consultório, então a parte de agendas, a parte de manejo do cliente, a parte de tem muita gente que já fez um resultado relativamente bom e não tem um CNPJ, por exemplo, não formalizou a empresa, não está com o imposto em dia ainda. Então a gente fala, você precisa, né, formalizar, você precisa, né, porque pode ser que aconteça alguma coisa lá na frente seja pior. Você precisa ter uma reserva financeira. Porque o que acontece também, Vitor? As pessoas, elas começam a fazer resultado. Só que tudo que entra começa a sair na outra ponta. Imediatamente aumenta o padrão de vida. Aumenta, né? Então vai viajar e tá tudo certo, né? A pessoa tem que desfrutar também, mas tem que deixar ali uma reserva financeira também. Né? Então a pessoa, ela começa a fazer dinheiro e gasta tudo. E outro ponto, né, que a gente percebe é que eles não separam pessoa física de pessoa jurídica. Então todo faturamento vira salário. Eita. E aí a pessoa, ela pode ganhar muito, porque ela nunca vai estar... ela sempre vai estar devendo, correndo atrás de pagar os boletos. Né? Então, quanto mais ela ganha nessa situação, mais ferrada ela vai estar, na verdade. Né? Porque mais compromisso ela vai fazer ali. Então, a gente ajuda nessa parte da gestão financeira, né? A parte de contrato, tudo também. Então, a gente dá um acompanhamento 360 mesmo. Né? E por isso que eu falo que eles são forçados a entrar no campo de batalha, porque os leads vão começar a chegar. Sim. E aí... ou se a pessoa, né, não fizer nada, ela vai estar praticamente queimando, né, ela vai o ver que ela dela. está desperdiçando, né? Isso é muito interessante, porque, cara, o cara ter resultado, ele ter sucesso como hipnoterapeuta, entre nós aqui, né?
pouco tem relação com o quanto ele é bom hipnoterapeuta. Faz sentido? Total. Um cara que faz uma formação, mas se desenvolve pessoalmente e trabalha o seu marketing, o seu posicionamento, a sua postura, sua habilidade de fechar clientes e atender os clientes, cara, esse cara tá muito melhor do que alguém que fez 10 formações e que talvez tecnicamente seja melhor hipnoterapeuta, mas é o melhor hipnoterapeuta do quarto dele. O que você tem pra dizer quanto a isso, cara? Total. A pessoa realmente, eu vejo que o que faz mais diferença não é a técnica. Eu acho que até você falou isso, né, um tempo atrás. Quanto mais avançado o grupo vai ficando, a pessoa vai ficando, é menos sobre a técnica, mais sobre mentalidade. É verdade. Fala disso aí, cara, porque é um Cara, conceito... Vou dividir com eles aqui. O que aconteceu foi o seguinte. O Diogo tem um grupo de hipnoterapia. Marketing para hipnoterapia. Se você tem um grupo básico de marketing para hipnoterapia, é muito sobre marketing e muito sobre hipnoterapia. Se você tem um grupo avançado de marketing para hipnoterapia, ele é um pouco sobre marketing, um pouco sobre hipnoterapia e muito sobre mentalidade. mentalidade. Mentalidade é aquela coisa que o iniciante acha que é besteira, acha que é groselha, acha que é balela. Só que é coisa que o profissional sabe que é simplesmente o ponto mais importante. Faz sentido? E a gente tinha uns produtos bem baratinhos antes. E aí a gente falava, quando entrava na parte de mentalidade, era aquela assim, que perca de tempo, eu paguei um curso aqui para aprender sobre mentalidade, eu queria aprender sobre técnica. E aí, é muito louco, porque dentro da mentoria, né, a gente faz os encontros também a cada 15 dias. E, o encontro, assim, a gente vê que as pessoas que têm mais resultados são aquelas que têm a mentalidade mais trabalhada. Então, já não é mais sobre a técnica, como que vai atender aqui, né, o que eu preciso fazer aqui, não. É mais sobre a pessoa, ela estar bem, ela se sentir bem, sabe? E até entrando um pouco mais fundo aqui, né, nessa parte, eu acho que isso talvez seja algo específico da hipnoterapia, ou dos terapeutas, ou talvez não, mas o que eu percebo, quem acaba se tornando terapeuta, ela acaba lidando com muitos problemas, né, das outras pessoas, ela ajuda, e essa pessoa, ela precisa estar bem, ela precisa proteger a energia dela. Por exemplo, ela atendeu uma pessoa lá que está com ansiedade, com depressão, ela não pode se deixar contagiar por aquela energia. Porque se a pessoa, ela vem e ela fica mal pela pessoa... Já era. O próximo... Você tem que ter alguma empatia. Mas você não pode ser um ser empático que pega tudo, absorve. E quando vê você que tá precisando de ajuda, né? Senão vai ser um terapeuta carreira curta. Né? Se ela pegar o problema de todo mundo pra ela, acabou pra ela, né? Então tem muito que ela proteger essa energia dela. E acho que não é tão raro as pessoas começarem a ficarem mais espiritualizadas também. Elas começar a se agarrar em algo maior, assim, Deus, espiritualidade. Que é necessário, né? Total, porque chega uma hora que se você fica só aqui no plano físico, tudo, você começa a ficar muito pesado e você começa, talvez, poxa, poderia estar fazendo outras coisas aqui que vai trazer um resultado, né, para mim, e que não vou precisar, né, me desgastar tanto. Então eu vejo que as pessoas que elas entram muito na terapia, inclusive eu comecei depois que eu comecei a trabalhar com terapeutas, a me conectar muito mais, assim, com a espiritualidade. É algo, assim, incrível. Também é algo que eu me conecto muito com você, né, porque você é cristão e meus valores também são muito alinhados. E quando a gente leva a vida com base em princípios, sabe, a gente tem muito menos dor de cabeça, muito menos sofrimento. E é uma forma da pessoa, ela também se blindar, né? Porque se ela fica ali só na técnica, ali atendendo a pessoa, parece que é raso, sabe? E ela começa a sofrer, e aí começa a ficar com olheira, e aí a pessoa vai ter um caminho curto ali, sabe? Então eu vejo que na mentoria hoje também a gente fala muito sobre energia, a gente até brinca sobre tráfego quântico, né? É uma brincadeira que a gente fala. Porque é incrível, Vitor. O que acontece? A pessoa
que ela tem um mês excelente, a gente vai traçar o padrão do que aconteceu com ela. Teve um mês ótimo. E aí ela vai ver, ela tava com energia boa, ela tava lá em cima e ela teve, né, como consequência disso, ela teve um ótimo resultado. Ela tava aberta para atender. Tem gente que eu percebo, tem terapeuta, que ela quer fugir do cliente. Racionalmente ela fala, não, eu quero ter clientes. Mas por dentro ela tá meio que fugindo. Sabe, por exemplo, assim, tem um horário para agendamento, a pessoa demora para responder, ela fica mais evasiva, ou às vezes o cliente tá agendado e ela fica torcendo pro cliente cancelar. Meu Deus do céu. Porque, porque eu tô muito cansado, porque, né, aconteceu isso e aquilo. E o terapeuta, eu falo que ele tem que ser o melhor cliente dele. Isso. Porque se ele, né, tá com a energia baixa, ele vai prestar um mau serviço para as outras pessoas. Então, o terapeuta que ele não protege a energia dele, ele vai acabar fazendo um mau atendimento que vai acarretar todo acontecimentos ruins, né? E o contrário é verdadeiro. Quando aquele mês que foi horrível, assim, péssimo, a gente vai ver o terapeuta, assim, e ele tava com energia baixa, ele tava cheio de problema familiar, aconteceu alguma coisa na família que desestruturou, ou ele teve um cliente que reclamou para ele que não teve tanto resultado assim. E aí, essa pessoa acaba desmotivando, né? Porque a maioria são eu presa, que faz tudo, sabe? Então, faz o atendimento, faz o agendamento, pega o dinheiro, emite nota fiscal, faz tudo. E atende terapia ainda, né? E aí, onde que entra o tráfego quântico nisso? A pessoa que ela tá com um pensamento elevado, a pessoa que está vibrando numa alta frequência, que ela está bem consigo mesma, que ela está aberta para atender cliente, e a gente consegue perceber isso na energia das pessoas, né? Acho que você consegue perceber quando a pessoa chega no encontro da mentoria lá, cabisbaixa, assim, tem aquelas pessoas que já estão mais confiantes, você consegue perceber a energia das pessoas, antes de abrir o né? microfone, eu sei, lá vem treta, né? Acontece. Você vai pegar, né? Eu acho que, nossa, você tá há muito tempo nisso, né? São Então, mais de 10 anos, né? você deve ter um feeling, né, muito aguçado ali. E a gente, por mais que a gente esteja, né, há 2 anos nisso, mas a gente consegue sentir isso. E a gente fala, olha, tem que cuidar da energia, né? Olha o tráfego quântico. Já aconteceu, eu não sei se é coisa mística, o que é. Já aconteceu da campanha parar de entregar lead. Do nada. Sem explicação nenhuma. E aí a gente vai ver a pessoa, putz, eu tava mal, eu não queria atender ninguém. Meu Deus, cara. E o lead começou a encarecer e às vezes parou de receber lead. Uau. E aí às vezes a gente não mexe nada na campanha. E aí Cuida da pessoa. A pessoa tá bem, volta a chegar os leads, volta a encarecer o custo por lead, volta a baratear o custo por lead. E a pessoa tem um mês excelente. Daí ela fala, nossa, esse mês aqui, olha, a estratégia, né, o marketing esse mês foi top. Fala, não, o marketing não mudou nada. Não mexeu nada. Então cada vez mais a gente traz essa consciência para eles, né, do que é muito importante eles estarem com a energia boa, né, eles se protegerem, eles estarem com a mentalidade positiva. E aí, Vitor, eu preciso agradecer você. Por quê, cara? Porque uma coisa que eu modelei, né, eu aprendo muito com você, né, eu observo você, eu sou muito analítico, né, então eu fico quietinho, mas eu fico só observando, né. Sim. Então, começar os encontros colhendo vitórias, cara, isso muda tudo. Tudo. Porque as pessoas começam a falar o resultado que elas tiveram e aquilo começa a contagiar todo o ambiente. E a gente traz muito uma consciência, né, para eles. Eu acho que até é uma frase, acho que do mentorado seu também, que a vitória de um autoriza a vitória do outro. Eu falo sempre isso. E aí... Eu acredito muito nisso. Cara, é incrível, sabe? Começar colhendo as vitórias, eles falam assim, nossa, eu saí daqui com a energia renovada,
sabe? E é a questão da referência também. Muitas vezes falta referência pra gente. Isso. E esse negócio da vitória de um autorizar a vitória do outro é muito poderoso mesmo. Porque você tem vários mentorados, você falou dezenas, né? Você tá com quantos? Hoje a gente tá com 66 mentorados ativos. Já tá beliscando 100, daqui a pouco vai chegar lá, amigo. Você quer chegar lá? Sim, Daqui a pouco vai chegar lá. De tempo. E cara, 60, é possível, razoável que em cada encontro todos eles estejam bem? Não. É esperado que alguns, a cada encontro, não estejam muito bem. E o ideal é que a cada encontro, esses que não estão bem, variem, né? Porque às vezes é o mesmo cara que não tá bem nunca, né? Exato. Mas, cara, o empreendedor tem isso, cara. Tem altos e baixos. Tem altos e baixos, né? Sim. Então, quando a gente começa... Porque, vamos lá. Eu acredito que 15% dos mentorados, eles vão se dar bem, com ou sem a sua ajuda. Independentemente de você. Os caras têm estrela, os caras já estão determinados, eles já têm um caminho pra seguir. Com a sua ajuda eles vão melhor, mas sem a sua ajuda eles vão vencer também. Sim. Faz sentido? Total. Tem uns 15% de baixo ali, que, irmão, tu pode fazer o que você quiser com ele. Ô, Diogão, o cara não vai. Você pode chutar a bunda dele, que ele não se mexe, não. Você já pegou algum mentorado assim? Já. Existe, né? Tem. Tem esse cara. E tem os 70% do meio do caminho. Esse 70% do meio do caminho, eu aprendi a isolar esses extremos, sabe? Imagina uma curva gaussiana, né? Já viu é um sino, né? Cara, esquece os extremos. O cara que vai voar com ou sem sua ajuda, o cara que não vai dar em nada com ou sem sua ajuda. Vamos deixar de lado por agora. Vamos focar nos 70% ou mais, né? Da galera ali que, cara, com a sua ajuda vai muito bem, sem a sua ajuda vai muito mal. Essa é a realidade da maioria dos seus mentorados. Só que essa parte dos mentorados, eles não estão sempre bem ou sempre mal. Eles oscilam. Às vezes eles estão bem, às vezes eles estão mal. Sim. Mas se você tem uma mentoria, como você falou, de 60 membros, sempre vai ter uma galera que tá bem. Sempre vai ter uma galera que tá vencendo, que tá ganhando. E o que você foca expande. Se você abrir a mentoria e falar assim, e aí, quem tá mal e precisa de ajuda? Cara, vai brotar, vai virar um hospital aquilo ali. E tá tudo bem ser hospital. Às vezes tem que ser hospital. Tudo bem? Tem mentoria aí no mercado que é ambiente tóxico, cara. É um ambiente que se você sangrar, você tá sangrando num tanque de tubarões, vão te engolir. Tem lugar que você não pode mostrar onde que tá doendo, porque senão você é esmagado. Tá entendendo o que eu tô falando, né? Total. Tem lugar que você só pode vencer, que você tem que ser o bonzão. Cara, a minha mentoria é um lugar de vitória, sim. Mas é um lugar que quando tá doendo, o cara mostra, ó, tá doendo aqui. Sacou? Eu luto pra criar esse ambiente pra eles. Só que se eu mostro só as feridas, cara, vai parecer que é um lugar de coitadinhos. Sempre vai ter alguém que tá ferrado. Se eu focar neles, ferrou. Pra todo mundo. Então o que eu faço? Eu pego a primeira 1 hora, às vezes meia hora, às vezes 1 hora do encontro. Falo, e aí, gente, do último encontro pra cá, vitórias. Quero ouvir as vitórias. E a galera levanta o braço. Sacou? E aí, conforme um vai falando, 2 falando, 3, 4, 5, 6 falando, alguém que nem percebeu que tinha vitória, fala, ah não, eu tive uma vitória também. E aquela coisa vai contagiando. E o cara que não tá tão bem assim, ele lembra que ele tá num grupo de vitoriosos. Ele lembra que tá num grupo em que a vitória acontece. Ele lembra que ele tá num grupo de vencedores. E aí ele começa a agir de acordo. E olha, nem todos os seus clientes vão estar sempre na mesma página de estar felizes e satisfeitos com o seu programa. E é possível que alguém que esteja um pouco insatisfeito, eu não sei se o programa é bom, não sei se está sendo bom para mim, não sei se eu tô gostando, não sei se ele é um bom mentor para mim. Quando ele vê 1, 2, 3, 10, 20 caras dividindo as vitórias, ele começa a se questionar. Ei, o programa não é bom ou eu não tô sendo bom pro programa? O mentor não é bom pra mim ou eu não tô sendo um bom mentorado? Porque esse cara aqui, ó, que é menos bonito que eu, menos esperto que eu, pô, fez 100 mil da semana passada pra cá, fez 200 mil, fez 1 milhão. Será que eu não tô vendo alguma coisa? O que eu tenho que mudar pra poder aproveitar como eles? Então, começar colhendo as vitórias, cara, concordo com você, muda tudo. E, inclusive... Acho que foi um corte pronto pro Instagram, né? Maravilhoso, maravilhoso. E isso é tão verdade, Vitor, que a gente faz, né, a gente sobe a campanha. Então, a pessoa não quer se mover, a gente sobe a campanha para ela, entendeu? De tráfego pago. E aí tem a parte de fechamento de consulta, né? E tem alguns parceiros nossos que faz a parte de fechamento da consulta. E olha que louco. Como é que é isso? Tem uma pessoa que trabalhou com a gente, né? Fazendo a parte do atendimento mesmo, com o público, e fazendo o fechamento das consultas. Um closer. Um trabalho de vendedor, closer, né? E essa pessoa, né, foi treinada pela minha esposa, e hoje ela tem uma empresa que só atende a hipnoterapeutas também, que legal, ajudando a fechar cliente de consulta. Então você gera os leads,
Esse teu parceiro pega os leads e converte. O hipnoterapeuta só atende. E converte, e o hipnoterapeuta só atende. Nossa. Só que o que acontece? Cara, tem gente que, é o que você falou, tem uns 15%, né, que ganha, tem uns 15% que não adianta que faça, a pessoa não consegue sair do lugar. E às vezes, a gente fazendo o tráfego, a pessoa fechando, a pessoa não consegue ter resultado. Mesmo com isso. Uhum. E aí a gente vai ver que, olha, beleza, né, tem várias pessoas aqui que tá na mentoria, muita gente, né, tendo ótimo resultado. Qual que é o ponto em comum que não tá, né, tendo resultado aqui? E aí as pessoas, muitas vezes, elas falam, caramba, né? Eu preciso me mexer, preciso fazer alguma coisa, porque, pô, fulano tá na mentoria, tá, né, com esse parceiro fechando e tá voando. Uhum. E muita gente que tá tendo resultado ótimo, muito bom. Só que algumas pessoas, é aí que entra, sabe? A questão da energia da pessoa, do tráfego quântico. A pessoa, ela tá mal com ela mesma. Aquela pessoa que ela, sei lá, não quer atender, aquela pessoa que ela tá desalinhada, se vitimizando, desalinhada, não tem coisa que faça dar resultado. Mesmo a gente subindo campanha, a pessoa fechando. Uhum. É uma questão de energia. Às vezes tem um cara que tá encalacrado, né? Tem uma coisa travada. Tem alguma coisa ali, sabe? E a gente tá num ambiente de terapeutas. Uhum. Então a gente tem, vamos falar assim... todo mundo entende isso, né? Todo mundo sabe que isso existe. Então, pelo menos deveria, né? Então, mas a gente tem muito esse olhar, sabe? Por exemplo, a pessoa que não tá bem, às vezes, ela tem esse, vamos falar, um superpoder, né? Ela é terapeuta, ela poderia olhar pra dentro e falar, poxa, eu preciso trabalhar talvez essa crença negativa em relação a vendas que eu tenho. Né? Talvez, tem gente lá, por exemplo, que tem, né, a crença de que dinheiro não é bom, por exemplo. O que é sujo, o que faz mal. Traz problema. Se eu prosperar, por exemplo, eu vou estar me desconectando da minha família, porque eu né, a minha família toda passa necessidade, eu não posso enriquecer. Uhum. E isso aí é até uma questão sistêmica, né, na constelação sistêmica familiar, que é a lei do pertencimento. A gente quer pertencer à nossa família de origem. Só que, às vezes, isso impede as pessoas de prosperar. Porque se você começou a enriquecer e seus irmãos por exemplo, passando necessidade, por exemplo, não tá tão bem financeiramente, você se sente culpa. A pessoa muitas vezes se sente culpada. Então, o terapeuta, ele sabe de tudo isso, né? Mas muitas vezes é aquele ponto cego, sabe? Por isso que o terapeuta, ele tem que se tratar também, ele tem que fazer terapia. Uhum. Porque senão por exemplo, o professor de natação que nunca nadou querendo ensinar os outros a nadar. Ou o mentor que não tem mentor, né? Tem um monte por aí. Um mentor que não tem mentor e querendo mentorar outras pessoas. Ou terapeuta que não tem terapeuta, psicólogo que não tem psicólogo. Tá errado, né? Tá errado. Então, é incongruente, né? E ali a gente tá num ambiente de terapeutas e muitas vezes a gente começa colhendo vitória, mas... tem essa questão, né, de se tornar um ambiente tóxico e se a gente não der um espaço para as pessoas colocarem ali os desafios dela, também se torna realmente um ambiente tóxico, né? Isso. Então a gente tem os momentos também. Então, tem que ter um momento de acolher, né, de cuidar. Sim. E a gente começa com as vitórias e hoje, graças a Deus, às vezes a vitória está cada vez aumentando, né? O tempo das vitórias. Isso é muito legal. Mas também a gente abre o momento do desafio. Da dor, né? Da dor. O que está doendo? Sabe? E nesse momento é quase um processo terapêutico ali, né? Porque a pessoa só de falar ela já se sente melhor. Total. E a gente incentiva eles, abre o microfone, fala, né? Fica com a câmera ligada, né? Participa realmente aqui. Esteja presente ali, né? Esteja presente. E a gente vê a diferença que faz de quem se permite estar lá de corpo e alma, abre o microfone, participa, coloca o desafio, é incrível. A pessoa, ela vem no próximo encontro contando a vitória que ela teve. E teve, né, é um espaço realmente que a gente cede para elas abrirem a vulnerabilidade que ela tem. Então, tem gente que, né, vai lá, abre, por exemplo, um problema familiar que está acontecendo, né, tem gente que, né, desabafa, né, chora, e tá tudo bem. Ali é um ambiente de terapeutas, então tá tudo bem. A gente ter esse momento, né, vamos falar assim, terapeuta. Minha esposa, ela é terapeuta, né?
Eu fiz a formação, atendi, mas eu não me considero tão terapeuta. A minha esposa que realmente ela tem esse campo de batalhas. No instituto ela é mais a expert e você mais o background da coisa, né? O back office da coisa. Nós dois, na verdade, a gente é o front junto, assim, sabe? Só que cada um tem um papel bem definido, né? Tá. Ela é a expert na terapia, eu sou expert no marketing. Isso. Né? E aí a gente tem uma condução muito legal da mentoria, que é nós dois, assim, a gente vai meio que intercalando, sabe? É um processo bem... Massa. É uma dança, assim, que vai acontecendo, sabe? E é muito legal, né, da forma como acontece. E quando acontece esse tipo de situação, a minha esposa, ela muitas vezes, né, tem um olhar mais terapêutico para a coisa. Então ela consegue ajudar as pessoas também a ressignificar algumas coisas ali, né? Então é muito legal. A gente tem, né, começa com as vitórias, depois a gente vai ali para a parte, muitas vezes, dos desafios, da vulnerabilidade, e as pessoas que, né, participam, se abrem, geralmente elas têm uma mudança ali, e no próximo encontro elas voltam melhores e contando as vitórias dela. E esse processo, assim, eu vejo que é muito poderoso, sabe? Tem muita gente que tá com a gente e quase nunca aparece nos encontros da mentoria, né? E tem gente que nunca aparece e tem resultado, né? Só com a parte do marketing. E é porque é o que você falou, né? Tem gente que, sei lá, tá pronta, né? Tem gente que chegou pra mim e falou assim, ó, hipnoterapeuta, falou, ó, Diogo, eu só preciso dos leads aparecendo na minha frente, o resto deixa comigo. E é verdade, né? E é verdade, a pessoa tem um resultado excelente, constante, faz um ótimo resultado todos os meses. E nunca deu as caras na mentoria. Tem gente ali que não aparece e quando ela deixa de participar, o resultado dela cai. E quando ela participa, o resultado aumenta. Né? E tem gente que participa também de todos e o resultado, né, vai aos pouquinhos ali crescendo. Né? Então é muito interessante, né? A gente vê cada pessoa em um momento ali, só que aquele grupo que a gente conseguiu construir, realmente, eu falo que é um grupo que eu tenho orgulho, sabe? Eu me orgulho daquele grupo, porque é um grupo que todo mundo se ajuda. Massa. E geralmente, né, os grupos que a gente vê, tem alguns, né, claro, né, que é um grupo que as pessoas têm muito orgulho, assim, sabe? Tipo, no meio da terapia, assim. Então, ela conta só a parte boa da história, só a vitória. E aí, na verdade, a gente sabe dos bastidores e a gente sabe que não é tão linda a história assim, não é todo mês que tem um ótimo resultado assim. Então, é o campo de batalha real ali, sabe? A gente tirou toda a maquiagem que existe, né? E existe, né? Existe. Demais. E tem grupos que realmente a pessoa vai lá e conta o melhor mês dela e leva como se aquele melhor mês fosse o normal dela. E sai como, né? Poxa, sou fodão. Mas a gente sabe que não é assim. Tem meses de alta, tem meses de baixa. E a gente é muito humanizado, assim, sabe? Inclusive toda a estratégia que a gente ensina também é uma estratégia muito humanizada. E é nisso também que eu me identifico muito com a sua abordagem, Vitor. Eu vejo que você, né, no que você faz ali, você também é um tipo de terapeuta ali, né? Às vezes você tem que fazer uma terapia ali, né? Eu não falo assim, né? Mas sim, eu entendo isso, cara. E às vezes pastor também, ao mesmo tempo, né? Sim. Então, eu gosto muito disso, dessa ambiente humanizado, porque principalmente o terapeuta está lidando com pessoas, né? Então, às vezes, por exemplo, o cliente que chega para eles é um cara que está com síndrome do pânico, é um cara que está com uma depressão, é uma pessoa que está sofrendo ali. E aí, muitas vezes, hoje em dia, né, assim, tem muita automação, tem muita coisa, né, no digital principalmente, que é um processo mais frio, vamos falar assim, mas que funciona. Para outros nichos, outras áreas, funciona super. Pro terapeuta, a gente vê que essa abordagem humanizada com os clientes ali, não tem uma coisa que converte melhor. A gente já testou um monte de coisa. Né? Eu junto com a minha esposa, a gente já testou automação, um monte de coisa. Só que a humanização, o se importar, que é né, o gatilho que a gente aprendeu com você, o gatilho mental mestre, o se importar, não tem nenhum que ganha disso. Não tem nada que bate. E a gente percebe isso. Tem o mentorado, às vezes, que ele tá só pelo dinheiro. E tá tudo bem. Às vezes ele tá com as contas ali, tá enforcado nas contas, ele precisa às vezes pagar é momento aquilo. de focar nisso. E tem momentos de focar nisso. Exato. Só que a pessoa que tá
realmente olhando para as pessoas, se importando com as pessoas, eu vejo que a pessoa que consegue ter mais resultado de forma mais leve. Isso no ambiente de terapia, eu falo, né? Talvez outros, né, ambientes seja diferente. Mas no ambiente de terapia, aquelas pessoas que realmente gostam de estar com pessoas ali, que tem um olhar mais humanizado, ela consegue ter um resultado, ser leve. E aquela pessoa que ela tá só com um olho no cifrão, né? Correndo atrás do dinheiro, eu falo, e o dinheiro tá correndo dela, né? Se ela tá correndo atrás do dinheiro, quer dizer que o dinheiro tá correndo dela. Então a pessoa que tá ali de olho no cifrão, ela tá desconectada dos clientes, ela só quer pagar as contas dela. E beleza, dá para ter um resultado com isso, né? Só que depois que a pessoa ela tem um resultado, por isso que a gente fala tanto da importância da reserva financeira também, né? Que é muito comum as pessoas não terem nenhuma reserva financeira. Tem gente que faturou 400 mil, 500 mil Não tem nada. no ano, né, com a gente e não tem nada. Meu Deus. E aí tá sempre desesperado, né? E como é que se desperta pra essa pessoa mudar e começar a fazer diferente? A forma que a gente tem é trazer a consciência, né? Nos encontros, eu acho que encontro sim, encontro não, a gente sempre acaba falando, né, da importância. Várias vezes a gente repete. Mas tem gente que só vai aprender mesmo na dor. Né? Tem gente que aprende no amor, né? Com a referência dos outros. E tem gente que aprende só indo lá e se lascando mesmo. E aí a hora que ela tá, vamos falar assim, no fundo do poço, é a hora que ela muda, né? Mas tem gente que a gente fala e já começa a fazer, tem gente que realmente não adianta o quanto que a gente fale, a pessoa ela só vai aprender na dor ali mesmo, né? Então se essa pessoa, por exemplo, que começou a fazer um resultado, se ela tivesse uma reserva financeira, ela conseguiria rápido tirar o olho do cifrão. E quando ela tira o olho do cifrão, o sifão vai pro bolso dela, né? Eu já ouvi essa frase aí, essa frase eu já ouvi. Né? E é verdade, se a pessoa ficar obcecada no lance da grana, ela não consegue fazer dinheiro, porque ela tá obcecada com isso, né? Existe uma leveza diferente quando você tira o foco disso e começa a olhar para o que importa realmente, que na minha visão é o cliente, né? Olhar pra bola, né? Olho na bola. A bola é o cliente. Se o cliente estiver bem, no final das contas você vai estar bem. Faz sentido? Total. E aí que entra também até né, o que eu tava falando da espiritualidade, né? Porque eu acredito muito que a gente tá aqui, né, na Terra, que não tá a passeio. Né? A gente tá aqui para servir outras pessoas, porque, né, do que adiantaria, né, a gente tá aqui, né, olhando cada um pro seu umbigo só. Né? E a gente vê, isso é nítido, eu vejo que os empreendedores, né, que mais prosperam, e eu acho que o mundo está passando por uma transformação, nesse ponto eu nunca vi tanta gente falando sobre Deus, sobre espiritualidade, como eu estou vendo hoje nas redes sociais, né? O mundo parece que ele está despertando para isso e está evoluindo nesse sentido, né? Mas eu nunca vi tanta gente prosperando, servindo muita gente, impactando muitas vidas, né? E eu até me incluo nessa porque eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que eu estaria aqui sentado com você gravando esse podcast aqui, sabe? É realmente a realização de um sonho, porque eu via você ali, né, tendo resultado, né, nos grupos ali, e falo, cara, eu vim do mundo comum, eu vim assim, eu não tinha expertise em nada, eu não tinha bastidor de nada, eu praticamente fui criado, né, eu não nasci em berço de ouro também não, então pra mim foi muito difícil desde sempre e foi tudo meio que na raça mesmo, sabe? Não tive ajuda, não tive ninguém me apadrinhando, né? Foi mesmo me agarrando às pessoas lá que eu tinha como referência nas redes sociais mesmo, sim, que eu fui crescendo. E hoje a gente teve os últimos 2 meses aí, foi assim, o melhor resultado. Eu até te mandei, né, a mensagem no grupo da mentoria e nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que a gente estaria tendo esse tipo de resultado e de forma tão leve. Isso, inclusive, atribuo também à sua mentoria. Porque é como se... É uma coisa de energia. Parece que a gente ganhou uma permissão. É uma coisa muito louca. Porque quando eu estava fora e observava, né, os seus conteúdos, os seus ensinamentos, muita coisa eu entendia racionalmente, mas eu não ia lá e aplicava. Uhum. A partir do momento que eu paguei, eu tirei dinheiro do bolso e entrei para a mentoria, é como se eu tivesse adquirido uma permissão. E é como se eu tivesse entrado nessa egrégora, né? E é quase uma via expressa, assim, que você vai sendo levado, assim, né? A gravidade é mais leve, parece, assim. E realmente é uma coisa meio
meio energética mesmo, não sei explicar. É como se a gente tivesse uma permissão e é mais leve. E o nosso resultado nunca teve tão bom quanto ultimamente, né? Os 2 últimos meses. Aí a gente fez múltiplos 6 dígitos, né? E de forma muito leve. Como eu te falei, né? Nos encontros da mentoria também, antes eu sofria demais. Demais, assim. O cliente que não tinha resultado, eu pegava pra mim e aquilo, assim, me martirizava, sabe? E eu não tinha esse olhar da experiência, né? Porque você tá aí desde que, eu acho que, desde que o digital começou, você já era mentor, né? Pelo menos eu tenho essa visão. É muito tempo, cara. São 12 anos, salvo engano. 12 anos. Início mesmo. Então, é uma experiência, né, que você tem e vai lá e compartilha com a gente. É como se eu estivesse pegando seus olhos emprestado, né? E muita coisa ali que eu fazia, eu mudei realmente o meu ponto de vista Que massa. sobre as coisas. E com isso, saber separar, né? Até onde eu consigo ajudar os outros, até onde ele que tem que fazer a parte dele também. E tá sendo muito massa, assim, muito leve, resultado muito bom. Graças a Deus. Eu acredito que a vida de mentor pode ser leve, né? Inclusive, se você estiver assistindo em casa, e se você quiser entrar em vidadementor.com.br/pode ser leve, você vai ver alguns depoimentos que falam sobre como a vida de mentor pode ser leve. E quando eu falo leve, é você poder fazer nos seus próprios termos, né? Do jeito que você acredita, do jeito que é ecológico para você, e não fazer uma vida que sirva o seu negócio. É um negócio que sirva a sua vida, né? Sim. Faz sentido? E tem as liberdades, né? Liberdade geográfica, eu acho que a gente nunca teve se sentindo tão esse sentimento de liberdade igual que a gente tem hoje, né? Porque a vida de mentor proporcionou pra gente, né? Que a gente realmente transbordar na vida das outras pessoas. E com isso, o resultado deles aumenta muito, né? O nosso resultado também aumenta, como consequência do resultado dos nossos clientes. E a gente, liberdade geográfica, liberdade financeira que eu nunca experienciei. Também liberdade de tempo, né? De poder, poxa, a gente, né, veio para participar do evento que vai acontecer aí, que vai ser muito massa. A gente saiu ontem. E ontem eu tava no carro com a minha esposa, né? A gente tava viajando. E a gente falou, nossa, meu amor, olha só, né? Que a gente conseguiu construir, que massa. Porque a gente tá viajando em plena quarta-feira e a empresa tá rodando. Isso. A gente tem um time hoje que tá super alinhado com a gente também, né? Eles realmente compraram essa ideia, essa visão. E a empresa tá rodando. A gente tá viajando e as coisas não pararam, as coisas continuaram acontecendo. Essa é uma delícia, né? Esse sentimento. E os clientes estão sendo atendidos e a cada encontro eu percebo que como consequência da nossa maturação, da gente ter adquirido essa maturidade, a mentoria também ela tá muito mais leve e também como um todo, né? O grupo amadureceu também. Que massa. E isso passa, acredito eu, pela percepção de quem é o seu cliente ideal. Eu conversando com a sua esposa, ela trouxe esse ponto, né? Como muito importante, como escolher o cliente com quem você trabalha e principalmente com quem você não trabalha, como que isso é uma peça fundamental para que você possa ter uma vida de mentor leve. Você pode contar um pouco mais sobre isso, Diogo? Total. Hoje a gente tem uma operação, né, relativamente enxuta. Então a maioria do nosso time, Vitor, ele tá na entrega, tá focado na entrega, porque a gente... Legal. É um pilar que a gente tem muito forte de realmente entregar o melhor que a gente pode, né? Então a gente não tem, por exemplo, a gente está em 8 pessoas, mas não tem ninguém no marketing. Eu sou o marketing da minha empresa por enquanto, né? A parte de vendas é a minha esposa. Então o nosso time está alocado praticamente quase tudo em entrega. E com isso, né, nossos clientes, graças a Deus, né, estão conseguindo ter muito resultado. Mas essa parte da venda é uma parte que mudou o jogo também. Que é muito o que você fala, né? Que é inverter a polaridade. Porque antigamente, eu acho que a gente tinha esse sentimento de que a gente tinha que se provar. Então, realmente, a gente vendia mesmo a mentoria. Era uma venda. Falando dos benefícios, tudo. E as pessoas que entraram, elas vêm com vamos falar assim, uma postura diferente. Porque, poxa, vocês, né? Venda difícil, o cliente vai ser difícil também, né?
Total. Se pra vender uma vez você tem que suar, pra manter esse cara por 6 meses ou 12 meses na sua mentoria, você vai ter que suar mais ainda. Ao contrário do que acontece quando o cliente compra, né? Quando não foi você que vendeu. Quando o cliente comprou, ele tá comprado, né? Bom. E aí, é justamente, a gente mudou muito. Eu acho que também uma questão de maturidade que a gente foi ganhando, branding, né? Uma questão de autoridade, talvez referência, porque a gente já está bastante, né? Vamos falar assim, a gente não ficou mudando o posicionamento. A gente está desde 2022 posicionado como marketing para hipnoterapeutas. Então a gente começou a ter reconhecimento e a grande maioria dos nossos clientes hoje, Vitor, são indicação. Uau. A gente faz o marketing assim, mas, cara, eu não vou nem falar o tanto que a gente investe em tráfego porque é vergonhoso, é muito pouco. Mas a grande maioria vem de indicação. E porque a gente foca realmente em entregar uma coisa bacana ali para eles, né? E o processo de venda mudou demais também. Hoje a minha esposa, ela realmente seleciona as pessoas. Uhum. Antigamente a gente vendia, né? Uhum. Hoje a gente seleciona e é literalmente uma seleção, porque tem muitas reuniões que ela faz que ela nega cliente. E é o cliente, às vezes, é o cliente ideal, é o cliente que fez a formação que a gente fez uma formação boa. Às vezes a pessoa tem até o dinheiro para investir, só que ela vê que a pessoa realmente tá com a mentalidade desalinhada ali, sabe? É aquele tipo de pessoa que chega assim, me fala aí sua proposta, deixa eu ver se é boa. Daí minha esposa já fala, não, não é sobre proposta, né? Me conta você, o seu momento, que eu vejo se a mentoria é para você ou não. Uhum. E aí as pessoas, elas veem que a gente não tá só atrás do dinheiro. E é o que é, a gente não tá só atrás do dinheiro. A gente quer a pessoa que vai entrar na mentoria e que vai ter resultado rápido. E para isso, a gente colocando, né, uma pessoa lá que já tá pronta e que ela só precisa ali de vamos falar assim, de um empurrãozinho, ela tem um resultado muito mais rápido. E tem várias pessoas que a gente realmente só precisava de um empurrãozinho. Ela já entrou pronta. Plugou lá, né, as nossas estratégias, ela explodiu, né? Então a gente quer cada vez mais clientes assim, que eles pensam no coletivo também. Total. No início, eu acho que as pessoas tinham muito mais uma visão de que a gente era só um prestador de serviço, Uhum. né? E aí tinha muita cobrança, muita reclamação, Sim. e eles exigiam muita coisa. E a parte deles, eles não via, né? Só vinha cobrar da parte da gente. Uhum. Só que hoje, né? Vamos falar assim, pelos resultados que a gente já teve, as pessoas, elas viram que não é só sobre tráfego, por exemplo. E as pessoas que mais têm resultado, elas falam, olha, 10, no máximo 20% é o tráfego pago. Uhum. 80% do resultado é a mentalidade do hipnoterapeuta. Massa. Eles têm essa consciência hoje. No início, eu achava que 80% do resultado vinha por causa da estratégia. Eu mudei muito a minha cabeça desde que a gente começou lá atrás. Porque eu achava que se a pessoa plugasse lá uma estratégia, né, que a gente validou de tráfego, de captação, a pessoa, ela ia conseguir ter o resultado. Mas o tempo foi passando, a gente foi tendo a experiência do campo de batalhas e a gente viu que 20% no máximo só que é o tráfego. A pessoa que é o que realmente faz a diferença, né? Se ela tá com a mentalidade alinhada. Então, cada vez mais hoje a gente tá literalmente filtrando, né? E é muito legal, Vitor, porque as pessoas, elas entram na mentoria e elas comemoram, elas ficam felizes. Sim. E é o processo que também a gente aprendeu com você, né? Do processo de aplicação, né? Então, ali... Eu acredito que quando a venda é feita da forma certa, a venda certa acontece, a pessoa que compra tem que comemorar mais do que a pessoa que vende. Senão tem algo de muito errado, né? E as pessoas hoje, elas mandam mensagem assim, nossa, gratidão por você ter me aceitado na mentoria. E essas pessoas têm, vamos falar assim, né, uma outra postura depois que entra. Elas não ficam esperando só da gente. Uhum. Elas são mais proativas, mais autorresponsáveis. Né? Porque tem gente que, né, já aconteceu da pessoa entrar e querer que a gente carregasse ela no colo e que fizesse tudo por ela, né? Mas daí não tem quem tenha resultado dessa forma, se a pessoa não se movimentar, né? E até é um princípio de terapia, isso aí. Né? Dentro da hipnoterapia, a gente tem muito uma frase que é 50% e 50%. Por exemplo, não adianta eu estar 100% comprometido como terapeuta e o cliente está esperando tudo do terapeuta.
que ele vai fazer uma mágica e que vai solucionar a dor dele. Por isso que a gente fala, é 50%. Dos nossos 50% como terapeuta, tem que estar 100% comprometido. E o cliente também. Da outra metade dele, ele tem que dar tudo de si. Porque quando junta isso, a pessoa tem muito resultado na terapia. Porque acontece também do cliente de terapia não ter nenhum resultado. Por quê? Pelo mesmo motivo. Está depositando toda a esperança no terapeuta. Interessante. Ele acha que vai tirar com a mão, sabe? Ele acha que vai acontecer alguma mágica, principalmente hipnoterapia, que é uma coisa assim que as pessoas não têm muito conhecimento ainda, né? É meio mistificado ainda no mercado. As pessoas acham que, eu vou dormir, eu vou... Bem dormido. As pessoas acham que é um negócio místico, assim, né? E muito do processo de venda dos nossos clientes é trazer essa consciência para a pessoa, que não é nenhuma mágica a terapia. Ela exige, é um processo de terapia que exige comprometimento da outra pessoa, né? Então a gente puxou muito isso pra gente também. E é praticamente a mesma coisa, né? Não adianta nada o hipnoterapeuta esperar que a gente vai fazer tudo por ela. Se as pessoas estiverem depositando tudo na gente, as pessoas não vão ter resultado nenhum, né? Então a gente, cada vez mais, acho que amadureceu nesse processo. Antes a gente queria ser meio que salvador, sabe? Não, vem aqui com a gente que você vai ter resultado. Funciona assim, né, cara? Tipo assim, seria lindo, né? Se você pudesse, por exemplo, mentorado aqui, vem aqui comigo que você vai ter 100% de chance de resultado, né? Não é assim. Depende dele. Sim. Interessante, amigo. E é muito parecido, né? Então, no final das contas, né? E a gente amadureceu muito, né? Como mentor também, como pessoa, como ser humano. Acho que espiritualmente também a gente amadureceu e hoje a gente está realmente conseguindo, sabe, colher resultados muito leves e sou muito grato também à mentoria porque tá naquele ambiente faz muita diferença. Às vezes o que a gente precisa é de referência. Se eu fosse ficar na referência que eu tinha quando, né, lá atrás, eu ia estar, sei lá, né, trabalhando numa fábrica, por exemplo, no Japão, né? Não tem nada de errado com isso, é digno também. Mas eu sempre tive essa mentalidade, sabe? Eu não quero isso pra minha vida, não. E aí, tá nesse ambiente e ter acesso a essas novas referências, você fala, caramba, eu nunca pensei nisso aqui. Caramba, isso aqui que ele tá fazendo, isso aqui é possível. Eu consigo, acho que, fazer no meu negócio também. Falo, caramba, né? Resultado, né? Tipo, poxa, o pessoal tem muito resultado, né? E a gente fala, caramba, né? Eu tô pensando muito pequeno. Então, o que às vezes a gente precisa, às vezes, é só de uma referência, de um ambiente diferente, um ambiente novo, ter novas referências que vão trazer novos pensamentos, que vão trazer novas atitudes e novos resultados, né? Eu acredito nisso. E, amigo, aqui no VDCast, você já ouviu vários VDcasts, né? Sim. Então, é massa estar do outro lado agora, né? Sim. Massa. Cara, eu sempre trago pessoas especiais, pessoas inspiradoras, pessoas brilhantes, para que quem tá em casa conheça, e é você. Só que agora, eu quero que você traga algo para quem tá em casa, possa te agradecer daqui a um ano. Quando alguém te encontrar, talvez num Teimásio, talvez num Vida de Mentor ao vivo, talvez por aí na vida, no mundo, fala, Diogo, quero te agradecer, cara, porque o que você falou ali no finalzinho do VDcast eu implementei e tive resultado. Então eu gosto que seja um lugar de algo prático também. O que o cara pode fazer agora no negócio dele para colher mais frutos? Olha, eu falo pela minha própria experiência, né? Eu era o cara que... Eu era muito teórico, sabe? Obesidade mental. Uhum. Então, muitas vezes, o que você precisa não é de mais informação, não é de mais conhecimento. Às vezes, o que você precisa é usar o que você já tem, o lugar que você está, com as habilidades que você tem, com o conhecimento que você já tem e dar um primeiro passo. Isso aí. Sabe? Às vezes, a pessoa ela quer ter a visão do mapa inteiro, da estrada inteira, antes de dar o primeiro passo. Se eu não souber tudo que vai acontecer no futuro, eu não vou nem dar o primeiro passo. Não, e a verdade é que só depois que você der o primeiro passo, você vai ver o próximo degrau. Então você já tem tudo que você precisa, né? A pessoa que tá aí ouvindo, você já tem todo o conhecimento que você precisa para dar o próximo passo. O que você precisa é deixar de achar que falta alguma coisa ou ficar esperando alguma coisa cair do céu.
né? Até o nosso lema, né? A gente tem uma hashtag que é Eu Faço Acontecer. E eu vejo que isso me ajudou a ter muito resultado, né, na minha vida, que é não esperar nada de ninguém. Às vezes a gente fica esperando uma vida toda o reconhecimento de alguém, que alguém vai fazer algo pela gente, e sendo que você já tem toda a capacidade dentro de você. Então, se você já conseguiu ter uma visão, é só dar o próximo passo. Se você conseguiu visualizar, possivelmente é porque você dá conta de alcançar, né? Mas você precisa se mover, você precisa fazer sua parte, né? Então, a minha hashtag, a minha orientação é: vai lá e faz acontecer, sabe? Não espera nada de ninguém e não espera um próximo curso, não espera nada, sabe? Você já tem tudo que você precisa. Você, às vezes, precisa só pegar o que você já sabe e colocar em prática, que é transformar um conhecimento, né, em sabedoria, né, que é aplicar aquele conhecimento na prática, adquirir cicatrizes do campo de batalha e transformar esse conhecimento realmente em sabedoria, em experiência de vida. E é isso, não tem nada místico, né, que precisa acontecer. Que massa, Diogão. E onde que as pessoas podem conhecer você e o seu negócio? Diogo Kurihara. Aí é o nome japonês, né? Vou soletrar aqui. Diogo Kurihara. Kurihara. Tá? Ou tem a Samara, né? Minha esposa. Então, Samara, @Samara Kurihara também, pra encontrar E o a gente Instituto lá. também, né? Isso. Tem um instituto, assim, mas se ele encontrar a gente, já tá bom. Tá bom. É. Que massa, amigo. E olha, eu tenho uma última pergunta. Você já sabe qual é, não sei se você preparou pra ela ou não, mas quando você faz uma postagem lá nos stories, só uma porcentagem vê. Se você posta um vídeo no YouTube ou você manda um e-mail, só uma porcentagem abre. Cara, se você pudesse deixar uma mensagem pra todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria? Eu diria que você é imagem e semelhança do Criador. Então, não deixe que o mundo dite o que você tem que ser, o que você tem que fazer, ou deixar que a opinião de alguém te abale. Você tenha muito firme isso, né, dentro de você, que você é feito em imagem e semelhança de Deus, né? E a partir disso, quando você sabe disso, você cria uma autoconfiança inabalável, né? Não deixe o ruído do mundo, né, ditar o que você tem que fazer, para onde que você tem que ir, né? Não é muitas vezes porque todo mundo está fazendo uma coisa que você tem que fazer também, né? Então vai lá, acredite na sua capacidade, acredite que você é capaz e faz acontecer. É isso. Que massa, meu amigo. Grato pela sua participação e vamos com tudo. Gratidão, tamo junto, Vitor. Satisfação. E se você estiver assistindo no YouTube, clica aqui para conhecer o Romani, que também trabalha com hipnoterapia e gravou um episódio aqui do VDcast para você. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.